Olá, tudo bem? Espero que esteja tudo bem contigo. Eu vim aqui para te fazer uma pergunta. Você sabia que quase 80% das pessoas que se formam em arquitetura e urbanismo não encontram colocação no mercado de trabalho ou pelo menos não fazem aquilo que gostam de fazer nos primeiros 3 anos da sua carreira? E desses 80%, você sabia que a grande maioria acaba desistindo, ou seja, faz uma faculdade cara, trabalhosa e no final das contas acaba indo trabalhar com outra área, que não é exatamente a área que se formou. Isso acontece em todas as grandes cidades e em média 200 pessoas se formam por ano em uma cidade como Passo Fundo. E se colocar nesse mercado já praticamente saturado é cada vez mais difícil. Você tem que provar o seu valor e para isso você precisa entender coisas que você não aprendeu na faculdade. Ou seja, a gente é especialista em projetos, sabe todos os detalhes, cada parte do projeto. E aí, chega na hora, a gente encontra um cliente e a gente não tem a menor ideia de como vender. A gente não tem nem ideia de se o projeto tá bom, se não tá. Afinal, a gente foi acostumado a ter sempre um assessoramento, a sempre ter uma pessoa que vai olhar e avaliar. E aí, você sai no mercado, você tem que ter uma grande noção, uma autoconfiança incrível para simplesmente saber que seu trabalho tá bom. Mas aí não acabam os seus problemas. Mesmo que você ache que o trabalho tá bom, você ainda precisa vender. Porque afinal, o cliente não vai chegar direto lá com um programa de necessidades pedindo para que você faça um projeto. Não, você vai provavelmente ter que captar esse cliente, vai ter que vender a ideia para ele, vai ter que precificar o seu trabalho e entender cada etapa do processo. Você não sabe, quando sai da faculdade, onde que você precisa ir, em que parte da cidade para fazer uma aprovação de projeto. Só que além disso, quando o cliente chega na sua frente, o que você vai falar para essa pessoa? Como você vai entender o que esse cliente quer? Afinal, os clientes fictícios que a gente trabalhava no curso, sempre estava escrito, esse cliente tem um programa tal, é uma família tal, ou é uma loja tal, e às vezes isso está lá entranhado dentro da mente do cliente, e é como se a gente precisasse de uma máquina de raio-x para extrair isso lá de dentro. Então você sai de uma faculdade extremamente preparado para ser um técnico em projeto. E aí você lida com um mercado que tem muita gente, muitas pessoas fazendo praticamente a mesma coisa que você, todas elas iguais. E aí, como você vai competir nesse mercado? Normalmente por preço. E aí você começa a achar legal aquela ideia de que, não, eu vou cobrar um pouquinho menos porque eu estou começando. E aí no final das contas passa-se 1, 2, 3, 5 anos e você continua cobrando aquele preço porque você está começando. Ou você tenta cobrar um pouco mais e os clientes simplesmente não pagam, porque afinal, quem vem por preço, vai por preço. Mas isso são coisas que levou quase 10 anos para eu compreender. Eu estou falando aqui para vocês de uma experiência de 10 anos de arquitetura e de 10 anos entendendo como a mente das pessoas funciona. E é por isso que eu quero dizer para vocês que sim, existe uma solução para isso. Você não precisa sair da faculdade completamente cru ou crua, sem ter a menor ideia de como que você vai lidar com essa situação. Eu não sei se você sabe, mas existem métodos muito eficazes para que você, em pouco tempo, tenha essas habilidades, desenvolva e comece realmente o caminho em direção ao sucesso. E isso me lembrou uma história de 3 guerreiros que se destacaram de uma turma de 50 outros mais guerreiros. E o mais interessante é que eles foram treinados, eles aprenderam a lutar com espadas, com lanças, eles aprenderam a usar todas as ferramentas que estavam à disposição deles, inclusive a como sobreviver num ambiente hostil. Afinal, um guerreiro precisa saber viver na selva, em meio aos animais, e esses guerreiros, eles receberam exatamente o mesmo treinamento daqueles outros 47 colegas deles. Só que eles se destacaram por uma coisa muito específica. Eles resolveram fazer a diferença. Eles, todos os dias,
trabalhavam um pouco mais do que os outros, eles treinavam um pouco mais do que os outros, e por isso eles tinham resultados. Só que aí aconteceu uma guerra, e todos aqueles 50 guerreiros foram chamados para essa guerra, para lutar nessa guerra. E não era surpresa que a gente percebia que aos poucos cada um daqueles guerreiros foram sendo dizimados. Alguns deles não conseguiam progredir no campo de batalha, alguns deles não sobreviviam e eles simplesmente definhavam até a sua morte. E aqueles 3 sempre estavam na frente, liderando aquele grupo. Era como se eles fossem realmente imbatíveis, até que chegou um momento em que restaram somente aqueles 3 guerreiros naquela batalha. Foi quando eles tiveram que enfrentar todo o exército inimigo. Era um exército muito mais numeroso que eles. Eram centenas, milhares e eles só eram 3. Afinal, todos os outros colegas já tinham ficado para trás. A história conta que o primeiro deles acabou morrendo nas mãos do general inimigo. Ele simplesmente cortou a cabeça e quando isso aconteceu, os outros colegas ficaram apavorados. Afinal, como eles teriam chance? Eles estavam em menor número, o general já tinha feito isso com alguém que era tão capacitado quanto eles, e ia ficar aqueles 2. Um deles ficou muito apavorado e simplesmente desistiu. Ele voltou correndo para casa, e o outro ele não sabia exatamente o que fazer. A guerra estava ali na frente dele, o general estava avançando e ele estava lá, sozinho. Nesse momento, foi o momento que chegou o resto do exército. Afinal, não eram só aqueles 50 eram os cadetes e eles foram enviados primeiro. Mas então chegou o general aliado com todas as tropas, sabendo estratégias de guerra, sabendo como se comportar naquele ambiente hostil e muito mais do que isso, entendendo a fundo aquele inimigo. Essa pessoa, esse soldado que se destacou durante muito tempo sozinho, viu a esperança nesse general aliado. Então ele se reuniu com esse exército e junto com esse exército aliado, eles conseguiram vencer essa batalha. E é muito interessante porque passado algum tempo, aquele que desistiu, aquele que voltou com medo, ele se juntou àquela tropa. E algumas pessoas contavam a história de como heroicamente eles conseguiram vencer aquela batalha, com a ajuda de todas as tropas, e o general, é claro, muito experiente e que sabia diversas táticas de guerra. E aquele somente ouvia essa história. E a vida inteira ele foi tratado como aquele que desistiu, aquele que fugiu e deixou de lado o seu único amigo, aquele que perseverou e venceu. Eu não sei se você gostou dessa história, eu não sei se você já conhecia a história desses guerreiros, mas essa é uma história muito antiga que se conta há muito tempo para falar de algo que faz todo sentido. Muitas vezes você não tem exatamente as táticas que você precisa para vencer uma guerra, mas você sabe quem tem. E você pode aprender com quem sabe. E é exatamente isso que a gente está te convidando, para você aprender junto com as 2 pessoas, os mentores desse projeto, que é o Método Asas, e vai te ensinar o caminho das pedras, vai te dar o direcionamento para que você possa não ser mais um no mercado de trabalho, mas sim ser aquele guerreiro que se destaca e sim recebe ajuda do grande exército, daquele general experiente, mas muito mais do que isso, o guerreiro que tem muito valor e que não vai simplesmente contar a história dos outros, ele vai escrever a própria história. Então é esse convite que eu tenho para te fazer, para você ser esse guerreiro, de escolher conhecer mais de táticas de guerra, conhecer o mercado de trabalho, entender sobre pessoas, entender sobre vendas, sobre burocracias e sobre todas as coisas que o Método Asas está aqui para te preparar para a hora que chegar a sua batalha, você ir lá com toda a força que você tem, com toda a técnica, toda a garra e muito mais que isso, acompanhado do general, aquele general que já passou por isso e não quer que você passe pelas mesmas coisas, porque ele teve que aprender na prática, mas você não precisa. Você pode cortar caminho e não passar por essas coisas tão desagradáveis, que é tomar porrada do mercado, sofrer, passar por problemas emocionais ou até problemas financeiros. Você não precisa disso, porque você tem
em uma oportunidade incrível, que é conhecer o método Asas. Então eu te convido para clicar nesse botão abaixo e entrar diretamente na nossa lista VIP, onde eu, a Mayara e diversos profissionais vamos estar conversando com você para apresentar essa oportunidade incrível e você vai poder ganhar asas, tá certo? Então eu te agradeço por ter escutado até agora e eu te convido, clica nesse botão que está aparecendo abaixo aí do vídeo e venha conhecer um pouco mais sobre as ferramentas, as técnicas e as táticas de guerra que a gente pode ensinar para você não ser só mais um.